Amada Imortal, Volume 1, de Kate Tiernan. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 27. Em casa, River, Ash, Solis e Anne me trataram com normalidade incrível. Foi estranho. Eu tinha que executar tarefas. Meu nome estava no quadro. Pelo que percebi, todos os 4 professores sabiam da história sórdida completa, mas nenhum dos alunos parecia me tratar ou olhar para mim de maneira diferente. Vi Rain pela primeira vez no jantar. Ele entrou pela porta da cozinha, segurando uma sopeira pesada. Meus sentidos estavam perfeitamente direcionados a ele e o examinei com atenção, tentando vê-lo com cabelo comprido, sujo de sangue e o rosto pintado. Ele me viu e contraiu o maxilar. Minha imaginação o visualizou parado, impressionado e apavorado, depois de uma torre de relâmpagos consumir a família e os soldados dele. Tanto ele quanto eu estávamos sérios, e não voltamos a nos olhar. O interessante foi que, quando levantei o olhar para pegar pão, vi os olhos de Nell presos aos meus como lasers azuis. Eu a ignorei. Rain estava sentado em um lugar onde eu não podia vê-lo com facilidade, e não falei uma palavra durante o jantar. Depois da refeição, Anne ficou de pé e disse: "Gostaria de trabalhar com alguns de vocês explorando pedras preciosas e cristais. Rachel?" "Ah, eu adoraria", disse Rachel. "Charles?" perguntou Anne. "Excelente, obrigado", disse Charles, levando o prato para o carrinho de louça. "Rain?" disse Anne. "E Nastasia?" Silêncio. Nós dois esperamos que o outro desse para trás. E esperamos. E esperamos. "Ótimo!" disse Anne. "Vejo vocês todos na sala verde em 10 minutos. Posso me juntar a vocês?" Nell parecia ansiosa demais. "Estou doida para trabalhar mais com pedras preciosas." Anne hesitou por um momento. Depois concordou. "Certo, tudo bem." Nell se desmanchou num sorriso. Olhei nos olhos de River com mau humor. Ela parecia solidária, mas também parecia estar me desafiando a pular fora. Fiquei de pé e levei meu prato para a cozinha. "Você não está se concentrando." A voz de Anne estava paciente. Paciente demais. Abri meus olhos. Eu estava em uma sala com alguém cuja família tinha matado a minha. Alguém cuja família tinha sido morta pela minha. Estávamos na sala juntos, tentando criar uma ligação com pedras. Eu estava sentada o mais longe possível de Rain e, é claro, Nell estava grudada nele como cola. Ainda parecia surreal. Quem ele era, o que ele tinha sido na minha vida. As mesmas lembranças e experiências que eu tinha tentado bloquear na minha mente nos últimos 400 anos estavam sentadas a 2 metros de mim, ao vivo e em cores. Era como me confrontar com um monstro debaixo da minha cama, só que amplificado 1000 vezes. Ali estava ele, o monstro. Meu pior pesadelo estava usando uma camisa de flanela xadrez verde escura, jeans e tinha cheiro de sabão em pó e ar fresco de outono. Estávamos sentados em fileira em uma mesa comprida. Anne tinha uma bolsa preta de veludo cheia de pedras e cristais, e cada um de nós teve que fechar os olhos, colocar nossa mão lá dentro e escolher a que parecia querer estar conosco. Sim, essa era mesmo a instrução. Isso era bem mais pessoal do que o trabalho que tínhamos feito com metais, e a pedra que escolhêssemos influenciaria o modo como faríamos magic. Charles foi o primeiro e escolheu um olho de tigre. Ou foi escolhido por ele? "Ah, sim", disse ele. "Olhos de tigre são a moda do momento." A luz da tarde que se esvaía rapidamente iluminou o cabelo ruivo dele, e seus olhos verdes brilharam com bom humor. Ele escreveu alguma coisa em seu diário com capa de couro, a letra bonita inclinada para o lado direito. Rachel pegou uma ametista, a cor roxa escura da pedra contrastando lindamente com a pele cor de oliva e o cabelo preto. Como sempre, ela não sorriu. Ela não era uma garota sorridente, mas simplesmente manuseou a pedra, olhando com seriedade. "Rain, agora é você.
Apenas libere sua mente e se concentre ao mesmo tempo. Anne segurou o saco aberto em frente a ele. A mão forte de Rain era quase grande demais para caber na boca estreita do saco. Os mesmos dedos longos tinham deslizado por baixo do meu suéter na noite anterior, e também tinham ajudado a derrubar a porta do meu pai para que eles pudessem matar todo mundo na nossa casa. Meus mundos, passado e presente, estavam se chocando com uma força horrível, e eu tinha que ficar ali sentada, sem expressão. Momentos se passaram. Todos esperamos. Rain fechou os olhos e conseguia olhar seu rosto sem ele saber. Tentando ver sede de sangue, tentando ver desejo. Olhei para o outro lado. Ele lentamente tirou a mão de dentro do saco e a abriu. Na palma da mão dele havia uma pedra verde escura, com manchinhas vermelhas. Um jaspe sanguíneo, disse Anne, enquanto eu pensava. Quão apropriado. E quais são as qualidades dele? Alguém? Ele promove a honestidade. Disse Rain, e me ocorreu que Nell achava que ele tinha 267 anos. Ela não sabia a verdade sobre ele, mas eu sabia. A integridade. Ele acalma as ansiedades. As pessoas acreditam que segurar um jaspe sanguíneo contra um ferimento faz parar o sangramento. Há muito tempo, guerreiros usavam amuletos de jaspe sanguíneo para estancar o sangue na batalha. Ele parecia distante, pensativo, virando a pedra nas mãos sem parar. Muito bom, disse Anne. Nastásia, sua vez. Ela abriu o saco na minha frente. Coloquei minha mão lá dentro e tateei. Pedra, pedra, cristal, talvez uma pedra, cristal? Ah, que diabos eu sabia. Peguei uma e tirei. Uma esmeralda bruta do tamanho e do formato de uma amêndoa. Não, não é essa, disse Anne baixinho, mas com segurança. Olhei para ela. Como ela podia saber? Feche os olhos, se concentre, se foque, disse Anne. Há uma pedra específica para você. Ela quer ficar com você. Tente de novo. Envergonhada, fechei os olhos e tentei limpar minha mente de quaisquer pensamentos, o que não fazia sentido. Eu não deveria estar pensando em pedras e cristais e coisas assim. Tipo, aqui, pedrinha, 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 venha pra mamãe. Eu queria simplesmente tirar outra pedra do saco, mas Anne provavelmente diria que era errada de novo. Como ela sabia? Como eu poderia saber? Esse era outro exemplo de devaneio e de besteira de bruxa. Senti vibrações. Vibrações mínimas, trêmulas, sutis quando meus dedos mal tocaram uma coisa. Encostei em uma pedra. Estava fria e lisa, mas ainda imóvel. Meus dedos voltaram. E lá estava de novo, uma pedra tremendo ligeiramente sob o meu toque. Anne estava fazendo alguma coisa? Seria um truque? Abri meus olhos e franzi a testa para ela. Os olhos azuis dela estavam no meu rosto, atentos. As mãos dela, segurando o saco de veludo, estavam sólidas e imóveis. Sim? Perguntou ela. A pedra agora se enchia de calor sob meu toque. Um lado era polido e arredondado. Um lado era partido e irregular. As vibrações eram quase imperceptíveis, como os batimentos do coração de um beija-flor. Meus dedos se fecharam ao seu redor, e um rompante de alegria entrou em mim como uma farpa. Tirei-a do saco. Era aproximadamente do tamanho de uma cereja grande e parecia uma chuva leitosa, solidificada. Era igual à pedra no amuleto da minha mãe. Uma pedra da lua. Era linda, misteriosa. Eu a amava. E ela me amava. Sim, disse Anne com satisfação. É essa, você consegue sentir. Concordei sem dizer nada, meio impressionada. Eu estava ali porque queria, desesperadamente, acreditar no que eles estavam vendendo. Mas parte de mim sempre ficava surpresa quando o que eles estavam vendendo acabava sendo verdade. Nell, agora você. Sorrindo, Nell imediatamente fechou os olhos e colocou a mão dentro do saco. Ela fez alguns sons de como se quisesse demonstrar que estava muito concentrada. Observei-a, querendo saber qual era a história dela. Ela só tinha 80 anos.
Era da Inglaterra. Então tinha nascido em algum momento dos anos 1920. Estava na casa dos 20 anos na Segunda Guerra Mundial. Por que ela estava ali? Porque queria tanto Rain. Espere só até ela saber que ele era um guerreiro nórdico, o açougueiro do inverno. Será que ela se importaria? Nell tirou a mão, mostrando uma pedra marmorizada de azul e branco. É linda, disse ela, e combina com meus olhos. Ela ergueu ao lado do rosto e bateu os cílios. Charlie sorriu. Você sabe que pedra é? Perguntou Anne. Sim, claro, disse Nell rapidamente. É. Silêncio. Mais silêncio. Tic-tac. Só Dalita? Falei. Um palpite mais do que tudo. Nell olhou para mim com veneno no fundo dos olhos. Isso, só Dalita. Sim, disse Anne. E quais são as qualidades dela? Nell fez outra pausa. Eu ainda estava tonta com a lista de pedras, cristais, pedras preciosas, metais, óleos, ervas, estrelas, elementos, plantas, blá blá blá, com que fui soterrada desde que cheguei lá. Tinha aprendido talvez 0,5% do que eles queriam que eu soubesse, mas Nell já estava lá havia vários anos. Ela tinha pedido para estar lá naquela noite. Ela sorriu de leve, corou, obviamente procurando uma resposta. Ela olhou de lado para Rain, como se esperasse que ele a ajudasse. Ele estava virando seu jaspe sanguíneo na mão sem parar, sem olhar para a frente. Ele tinha arrasado vilarejo atrás de vilarejo. Eu tinha visto os corpos das pessoas que o bando dele tinha matado. O pai dele tinha matado meu pai. Minha mãe e meu irmão tinham matado o irmão dele. O pai dele tinha matado todo mundo menos eu. E ainda assim esse homem, sentado a poucos metros de mim, eu ainda podia me lembrar do gosto dele, de como o peso dele tinha me pressionado contra o feno cheiroso, da sensação da pele quente dele debaixo dos meus dedos. Realidades demais. Nastásia? Anne se virou para mim. A Pedra da Lua escolheu você. Quais são as qualidades dela? Nell estava sem graça e tentava não demonstrar. Arrastei minha mente para longe de Rain e tentei me concentrar no agora, buscando todo fragmento de informação sobre a Pedra da Lua que eu conseguisse lembrar. É lisa? Esbranquiçada? Olhei para a pedra na minha mão. Ela era pesada e estava quente. Era um tanto tolo o quanto eu a amava. Será que minha mãe tinha se sentido do mesmo jeito com a dela? Ela é sempre polida em cabochões, para exibir os olhos de gato. Falei lentamente. Em vez de facetada. Sim, o que mais? Tive um branco sobre a composição química, sobre como ela era formada e até mesmo de onde ela era. Do Ceilão? Seriam essas as safiras? Ela é atraída pela lua. Lembrei, as palavras parecendo vir a mim do nada. As pessoas acreditavam que seu olho de gato aumentaria ou diminuiria de acordo com seus ciclos. O que mais? Merda. Minha mente estava rodopiando com fragmentos de fatos e números. Senti a pedra na minha mão e olhei para ela. Me conte seus segredos, pensei. Me conte por que você é minha. É considerada uma pedra mais feminina do que a maioria. Não sei de onde tirei isso. É usada para conectar e atrair energia feminina, principalmente para sonhos e intuições. Fechei meus olhos para deixar os pensamentos se alojarem na minha cabeça. É usada para ajudar a equilibrar a energia masculina e a feminina, e para auxiliar na cura, principalmente nos males femininos relacionados ao nosso ciclo e ao parto. Auxilia na intuição e, na profecia. Por exemplo, se você está tentando ter visões e você assegura, ela ajuda a esclarecer o que você vê. Isso é interessante, pensei. E, ela reúne amantes que se separaram com raiva. Onde eu tinha lido isso? Eu esperava que fosse verdade, e não uma fala de filme ou coisa do tipo. Ela protege os que viajam pela água, ajuda a tornar mais clara a tomada de decisões. Agora eu não tinha ideia se estava falando da Pedra da Lua.
Parei de falar e abri os olhos. Anne estava sorrindo para mim. Muito bom, Nastasia. Você já trabalhou com pedras da lua antes? Ela parece particularmente bem apropriada para você. Não, quero dizer, nunca trabalhei com ela. Sodalita. Disse Nell, como se não conseguisse suportar que a atenção estivesse virada para mim. Ela deu uma risadinha. Era ela quem deveria estar trabalhando com a pedra da lua, pensei. Ela era 1000 vezes mais feminina do que eu. Ela é para atrair o amor? Não, não especialmente, disse Anne com delicadeza. Basicamente, ela ajuda a limpar a mente, para que você consiga identificar seus sentimentos. Ajuda você a se livrar de velhos padrões de raiva, culpa e medo, para que você possa enxergar seu caminho com mais clareza. Ajuda as pessoas que tendem a ser emocionais demais a pôr os pés no chão, disse Charles, querendo ajudar. O rosto de Nell estava ficando tenso. Mantive uma expressão cuidadosamente neutra, mas por dentro eu estava rindo com maldade. Ela rompe o pensamento confuso e a ilusão. Prosseguiu Anne. Revela verdades e torna o usuário mais pé no chão e confiante. Nell não falou nada. Agora, eu gostaria que nos concentrássemos em carregar nossas pedras com nossas energias, nossas vibrações, disse Anne. Todo cristal, pedra e pedra preciosa tem seu uso próprio, sua própria personalidade. Trabalhar com qualquer um desses pode ser algo muito poderoso. Trabalhar contra pode ser, na melhor das hipóteses, inútil, na pior, perigoso. Então vamos nos sentar em círculo, nos conectar às nossas pedras e ver aonde isso nos leva. Anne pegou uma pequena tigela de prata e a encheu com sal marinho. Coloquem suas pedras aqui, instruiu ela. As pedras guardam as vibrações das energias ao seu redor, dos donos anteriores e o resíduo de feitiços nos quais foram usadas. Vamos purificá-las primeiro. Depois ela desenhou um círculo no chão usando o sal, simplesmente ao andar em um círculo segurando a caixa de sal marinho virada para baixo. Acho que os imortais e outros usuários de magia que estavam mantendo a indústria de sal viva e saudável. O círculo era tão perfeito quanto seria se fosse desenhado com um compasso. Todos passamos por uma porta e nos sentamos. Eu esperava que não fôssemos fazer nada grandioso. Eu me sentia frágil, inquieta, e não conseguiria realmente aguentar mais lembranças, visões ou doses de realidade naquele momento. Ainda assim, parte de mim se deu conta de que, na verdade, eu já tinha visto recentemente a maior parte do que havia de pior. As coisas que eu tinha reprimido durante séculos tinham sido arrastadas para a luz do sol. Não havia sobrado tantos esqueletos no armário. Mesmo assim, uma trégua me faria bem. O que aconteceria se eu simplesmente passasse por cima da linha de sal? Será que minha cabeça explodiria? Será que a sala pegaria fogo? O quê? Tive o cuidado de me sentar entre Rachel e Charles. E Nell teve um cuidado similar de se sentar ao lado de Rain, dando um empurrãozinho em Anne para conseguir lugar. Vi Anne olhar para Nell. O círculo era tão pequeno que nossos joelhos se tocavam. Anne colocou uma vela grossa e branca no chão ao lado da tigela de pedras e murmurou algumas palavras. Ela pareceu estalar os dedos no pavio da vela, e ela se acendeu. Que legal! Não preciso pegar a energia de vocês emprestada para a purificação. Vocês podem só observar, disse Anne. Ela fechou os olhos e começou a cantar. As palavras me pareciam galês antigo, muito básicas e belas. Também meio assustadoras e de outro mundo. Ela gesticulou na direção da chama da vela, como se estivesse puxando a energia dela em direção ao seu rosto. Depois ela abriu as mãos de novo, derramando aquela energia na tigela de prata. Quase engasguei quando o sal da tigela foi lambido por suaves chamas azuis. O sal é completamente não inflamável. Brin tinha apagado um incêndio na cozinha com sal, mas ali estava ele, queimando, mas sem ser consumido. Depois de apenas alguns minutos, o cântico de Anne foi baixando e a chama de sal se apagou. Anne imediatamente enfiou as mãos nele e pegou o jaspe sanguíneo de Rain. Cuidado, disse Anne.
O sal está numa temperatura boa, mas as pedras estão quentes. Cada um de nós pegou sua pedra. A minha me pareceu mais bonita, as cores refletindo mais como se uma pequena estrela estivesse presa lá dentro, brilhando com intensidade. Oh, me escutem só, estou sendo poética. Eu queria segurá-la contra meu coração, aconchegá-la na minha mão. Como se ninguém jamais tivesse amado uma pedra como eu amava essa. Era bem esquisito. Agora vamos unir nossas pedras a nós, disse Anne. Ela pegou sua própria pedra, um pedaço irregular de obsidiana, do tamanho da metade do seu dedo. Nós vamos fazer um círculo de verdade? Perguntei sem entusiasmo. Olhei ao redor da sala, procurando onde eu poderia vomitar. Vamos, disse Anne. Ela se inclinou e rapidamente traçou runas, talvez sigils, na minha testa, na minha garganta e nas costas das minhas mãos. Nell olhou para mim de maneira condescendente, a novata com o estômago delicado. Vou liderar o processo de união, disse Anne. Segurem sua pedra na palma da mão esquerda e a cubram com a palma da mão direita. Assim. Ela nos mostrou. Simplesmente entrem em contato com seu poder e, quando estiverem prontos, repitam as palavras que vou dizer, está bem? Cada círculo do qual eu tinha participado nas últimas semanas tinha sido bem diferente, embora as formas básicas fossem as mesmas. Tinha havido o grande círculo lá fora, o grupo pequeno de pessoas que fiz com River e alguns círculos de grupos pequenos com colegas. A maior parte de mim ainda tinha medo, mas uma pequena parte estava começando a desejar participar deles. A onda de poder, a beleza, as espiadas em verdades cósmicas que apareciam aos pouquinhos, e se os feitiços de concentração de poder funcionassem, talvez não acabasse sendo um grande festival de vômito. Fechem os olhos, segurem suas pedras e entrem em contato com seus poderes, disse Anne. Eu ainda não tinha um método planejado para entrar em contato com meu poder. O que eu fazia era ficar lá sentada, pensando em coisas, e torcia para que isso acontecesse. Ouvi a voz incrivelmente tranquilizadora de Anne. Tentei não sentir a acidez no meu estômago ao pensar em Nell e Rain juntos. Me forcei a lembrar o quanto era ridículo. Não era uma palavra forte o bastante. Gostar do açougueiro do inverno e senti o peso quente da minha pedra na palma da mão. Em determinado momento, comecei a cantarolar uma melodia antiga que me veio à cabeça e me juntei à voz de Anne. Tinha uma melodia distinta, e ela parecia vigorosa, escura e ancestral, como uma velha raiz de árvore que tinha chegado ao centro da terra. Eu não sabia de onde essas coisas estavam vindo. De repente eu era uma fadinha mágica, me unindo à minha pedra, sentindo minhas raízes terrenas. Lá, lá, lá. Só posso descrever o jeito como me senti. E era assim que eu me sentia. Me processem. Será que eu estava me balançando? Eu sentia como se talvez estivesse. Eu não sentia mais o joelho de Charles, nem o de Rachel tocando nos meus. Não sentia mais minha bunda ossuda ficando dormente no chão frio de madeira. Minha pedra estava ficando mais quente e mais pesada. E quanto mais eu pensava nisso, mais feliz me sentia. Abri minha boca e cantei a melodia, deixando que se movesse vinda da terra, através de mim, até chegar ao ar. Era intensa e enchia meu peito, saindo da minha boca com facilidade. Sem eu nem perceber, a música tinha se tornado bastante bonita e poderosa. Agora eu sentia como se a conhecesse, a reconhecesse, e com um brilho intenso vi minha mãe, cantando a mesma música, executando algum rito. Minha mãe. Houve um grito e um estalo, e meus olhos se abriram. Minha pedra estava tão pesada que minha mão encostou no chão. A pedra da lua quente na minha palma. Olhei ao redor e vi Nell com os olhos arregalados e a boca aberta em formato de O. A tigela de prata e a vela tinham sido derrubadas. O sal estava espalhado no chão, misturado com um rio de cera que fluía da vela apagada ao lado. O que aconteceu? Annie estava preocupada, olhando para cada um de nós. Minha pedra!
Nell abriu a mão e pisquei sem entender ao ver a pequena pilha de pó branco e azul. Ela tinha sido esmagada, pulverizada, mas certamente a sodalita era forte o bastante, não era? O que aconteceu? Perguntou Anne de novo. Nell virou o olhar ardente em minha direção. Você fez isso! Você esmagou minha pedra! Ouvi sua música! Era do mal! Era como uma nuvem preta ocupando a sala! Você é do mal, das trevas! 2 meses antes, eu teria sido capaz de ignorar uma acusação daquelas, até mesmo rir dela. Não teria significado nada. Mas agora... Não sou. Gaguejei. Por dentro, um pequeno pensamento sussurrou. É o que você espera. Não sou. Falei com mais força. Não estava fazendo nada com minha música, só tentando unir minha pedra a mim. Olhei para minha mão, encostada no chão pelo peso da pedra. Por um instante, ela parecia pesar uns 5 quilos, essa pedrinha, mas de repente ela ficou leve e ergui minha mão com facilidade. Na palma da minha mão, a bela pedra da lua brilhava, os olhos de gato refletindo a luz. Anne parecia confusa. Sem dizer nada, ela se levantou e desfez o círculo. Pegou a vela e a tigela de prata e as colocou na prateleira. Por fim, ela se virou para onde nós estávamos, sem saber o que fazer. Como você se sente? Perguntou a Rachel. Bem, disse ela, dando de ombros, perplexa. Senti que uni minha pedra a mim. Ela se virou para Charles. Você? Também me sinto bem, disse Charles. Senti Magique poderosa, com certeza, mas não acho que foi Nastasia, e nem me pareceu que era do mal. Depois Anne olhou para Rain, que era uma cabeça e meia mais alto. Senti Magique poderosa, disse Rain lentamente, sem olhar para mim. Pareceu antiga, forte. Eu também uni minha pedra a mim. Ele ergueu seu jaspe sanguíneo e olhou para ele, avaliando-o. Será que minha música tinha sido má? Será que tudo aquilo tinha sido eu? Será que eu era irremediavelmente das trevas, do mal? Pensei em Boz e Ince e quase fiz uma careta. Minhas bochechas queimaram quando o medo percorreu meu cérebro. Então lembrei que River tinha me recebido ali. Ela disse que eu podia aprender a não ser do mal. Ela disse que era uma escolha, que eu podia aprender a ser Tati. Ergui o queixo. Ela destruiu minha pedra! Disse Nell, quase cuspindo. Ela ergueu a mão com a inegável evidência em pó. Por que eu faria isso? Perguntei. Tenho minha própria pedra. Não é isso que você... Nell começou a falar com raiva. Depois parou, mordendo o lábio. Charles e Rachel agora estavam olhando para nós duas como se isso fosse uma novela sórdida. E, é claro, de certa forma era mesmo. Rain, Charles e Rachel, disse Anne com delicadeza. Vocês podem ir. Está ficando tarde. Eles saíram o mais rápido que puderam, e Rain deu uma olhada para trás. Cruzei meus braços, segurando a pedra da lua com força. Depois Anne olhou para mim e para Nell, com as mãos unidas em frente ao corpo. Há alguma coisa aqui que eu deveria saber? Sim, Nell é uma vaca. Nell parecia querer soltar o verbo, e com mórbida fascinação, eu meio que esperava que ela fizesse isso. Mas, com esforço visível, ela sufocou as emoções e fez uma expressão mais neutra, porém preocupada, no rosto lívido. Não, só que... Eu não queria falar disso, mas fico sempre tendo a impressão de que Nastasia tem inveja de mim. Ela deu um sorrisinho charmoso e humilde. E pensei ter sentido Magique negra. Estou preocupada. A Magique dela não tem preparo, é imprevisível. E, na verdade, o que sabemos sobre ela? Minha pedra virou pó nas minhas próprias mãos. Eu não fiz isso. Foi alguma coisa das trevas. Você não sentiu? Ela teve um tremor exagerado e olhou ao redor, como se a morte pudesse estar esperando em um canto. Porque esse é o tipo de coisa que eu faria, conjurar a morte, só para fazer mal a alguém. Nossa. Anne olhou para ela, depois olhou para mim. Você esmagou a pedra de Nell? Perguntou-me ela. Fiquei boquiaberta. Não.
A magia que senti veio até mim, através de mim. Não tirei-a de uma fonte externa, como a pedra dela. Por que eu iria querer fazer isso? Eu só estava chamando meu poder, tentando unir minha pedra a mim. Anne concordou. Tudo bem, Nell. Deixe o pó aqui. Ela ergueu um pequeno pedaço de pano e Nell virou a pedra esmagada sobre ele. Você pode ir. Nastásia, eu gostaria que você ficasse por um momento, por favor. Ah, pare com isso, pensei. Nell deu um sorrisinho disfarçado que só eu pude ver, e apertei os lábios, visivelmente irritada. Enquanto ela corria para a porta, percebi que seu rosto se refletiu em um castiçal antiquado preso à parede. Tinha um pedaço de metal muito polido como base, para duplicar a luz refletida. O metal funcionou como um espelho, e pelo espelho pude ver Anne observando Nell. Então ela tinha visto Nell sorrir também. Excelente. Sabe, acho importante que todos paremos para apreciar pequenos momentos como esse, que tornam a vida tão mais rica. Fechar a porta se transformou em um grande show de Nell enfatizando que ela estava saindo e eu tinha sido convidada pela professora a ficar. Quando a porta se fechou, me virei para Anne. Eu não destruí a porcaria de pedra dela. Cruzei os braços. Por mais que eu esperasse não ser irrevogavelmente das trevas, eu estava apavorada com a ideia de Anne dizer que eu era, que eu não tinha o necessário para estar ali. Resumindo, que eu deveria ir embora. Em vez disso, ela disse: Tem alguma chance de Nell ter sido a pessoa que colocou os feitiços do mal no seu quarto? Fiquei tão surpresa que levei um minuto para processar a pergunta. Não sei. Falei lentamente, pensando. Eu não achava que ela era poderosa o bastante, mas, por outro lado, não sei como julgar isso. E não achava que ela me odiava tanto, mas agora estou começando a ter dúvidas. Por que ela odiaria você? A expressão de Anne era gentil e curiosa. Na verdade, não sei. Falei, sem jeito. Se for por algum motivo, é por causa de Rain. Ela é louca por ele e ele nem percebe. Mas obviamente Rain e eu sempre evitaremos um ao outro. Ele é o demônio. Então se for por causa de Rain, é uma perda de tempo dela. Mas não posso negar que ela parece estar no bonde dos que odeiam Anastasia. Hum. Anne tirou o cabelo fino e escuro do rosto e olhou para mim. Mas não destruí a pedra dela. Me senti compelida a acrescentar. Não fiz Magic do jeito antigo. Não, eu sei, disse ela. Ela destruiu. A pedra dela essencialmente se recusou a se unir a ela. Pisquei sem entender. O quê? Ela se autodestruiu? Sim, embora eu tenha certeza de que era a pedra certa para ela. É interessante. Como você sentiu seu poder? Eu não queria me gabar e nem parecer muito entusiasmada. A sensação foi muito boa. Me pareceu forte. Não me deu a sensação de ser do mal, nem assustador, como alguma coisa da qual eu quisesse fugir. Ouvi as palavras que eu estava cantando e achei que pareciam fortes, belas. E isso porque eu não queria me gabar, nem me entusiasmar. Imagina! E eram incrivelmente fortes e incrivelmente belas. É seu legado. Ela olhou para mim de novo, como se estivesse tentando decorar meu rosto. Comecei a me sentir inquieta. Então enfiei minha pedra da lua no bolso e fui em direção ao meu casaco. Do lado de fora, a noite estava compacta e acolhedora como um manto negro, e eu podia ver flocos de neve começando a cair. Como você se sente em relação à sua pedra? Olhei para baixo e tentei fechar o zíper duplo idiota do meu casaco. Quem iria querer abrir o zíper do casaco de baixo para cima? Ninguém. Olhei para a frente, dentro dos olhos límpidos de Anne. Nada petulante ou sarcástico me ocorreu. Eu a amo. Falei, sem graça por expressar tanto. Eu a amo. É minha. É. É parte de você. Disse ela calmamente. É. Murmurei, desistindo do zíper. É a pedra perfeita para você. Disse Anne, arrumando a sala e vestindo o casaco. Você vai fazer magia interessante com ela. Estou ansiosa para ver isso.
Eu não sabia o que dizer. Você se lembra de quando aprendeu a música que cantou? Perguntou ela, fechando a porta. Andamos pelo corredor lado a lado. Estava tarde e meus olhos estavam pesados. Minhas emoções esgotadas. Não, falei, apertando o casaco quando saímos para o ar frio da noite. A escuridão nos rodeava, dando uma sensação de intimidade à nossa caminhada. De repente a verdade começou a sair da minha boca, o que era muito estranho. Na hora, parecia que estava vindo do chão, da própria terra. Falei. Me senti como um condutor para alguma coisa que já existia e estava passando através de mim, sabe? Sim, eu sei. Então, logo antes de a pedra de Nell explodir, eu de repente me lembrei da minha mãe cantando a mesma música enquanto fazia alguma coisa, não sei o que. Eu nunca tinha mencionado alguém da minha família voluntariamente e me preparei para a enxurrada de perguntas. Como sempre, ele não fez o que eu esperava. Era um poder muito antigo, minha querida. Muito forte, como falei. Você é a única pessoa no mundo que pode acessar essa linha de poder. É um dom poderoso, até mesmo assustador. Os olhos dela brilharam sob a luz da noite e prendi a respiração, esperando pela terrível remoção de mais camadas da cebola. Eu não estava pronta. Ainda não. Anne esfregou as mãos e soprou nelas. Você sabe que Ray não é realmente o demônio, certo? Um vislumbre de sorriso brincava nos lábios dela. Não, não sei disso. Falei. Anne riu. Primeiro, nós não acreditamos no demônio. No mal, sim. Ele existe. Lutamos contra ele todos os dias. Mas no demônio? Não. Tudo bem. Um agente do mal, então. Aceitei. Ela pegou uma das minhas mãos com as duas dela. Entendo por que você sente isso, Nastasia. O tom dela estava sério agora. Mesmo. Mas Rain é só um homem, ainda que imortal. Quem Rain foi, o que ele fez, estava relacionado à cultura na qual ele cresceu. Ele foi o único invasor que atacou o castelo do seu pai? Ele foi o único que entrou. Falei tensa. Meu coração doía por dentro. Eu não queria falar sobre aquilo. A tribo dele era a única que destruía vilarejos? Insistiu Anne com suavidade. Os povos conquistam e escravizam uns aos outros por toda a história da humanidade. Na atualidade, as pessoas veem isso, sabem sobre isso, falam mal. Naquela época, era parte da vida, como a peste, como arar com cavalos, como 7 dos seus 10 filhos morrerem. Olhei para ela. Você está arrumando justificativas para ele? Meu tom estava frio, incrédulo. Claro que não, disse Anne com firmeza. Nem todo homem daquela época fez o que ele fazia, nem escolheu esse caminho. Muitos, muitos homens queriam paz, queriam lares e famílias. Rain era um guerreiro violento e sedento de poder. Nascido em uma cultura violenta onde subjugar outras culturas era a norma. Ele não se rebelou contra isso, não fugiu disso. Ele adotou essa prática, o horror, a morte, a escuridão. Mas quase 300 anos atrás, ele escolheu um caminho diferente e deixou para trás suas armas e sua armadura. Ele deixou a casa do pai e abdicou de sua liderança. O povo dele o baniu por rejeitar a escuridão e a morte. Desde então, ele declarou uma guerra de outro tipo, dentro de si, contra sua própria natureza. Ele tem tentado consistentemente escolher o bem em vez do mal, a paz em vez da violência, a vida em vez da morte. Eu me lembrei de Rain falando sobre como seguir a escuridão significava loucura e sofrimento sem fim. Cada dia da vida dele desde então tem sido uma batalha difícil. Prosseguiu Anne. Estávamos na casa, mas paradas do lado de fora, na escuridão e no frio. Ele teve retrocessos, fez progressos e botou tudo a perder. Desceu a abismos e saiu rastejando. Mas eu e River sabemos que ele é um homem bom, no fundo. Ela olhou para mim, pensativa. E acho que você também sabe disso. Meu queixo caiu. Como ela podia dizer uma coisa dessas para mim? Anne bateu as mãos e inspirou. Ah, sinto o cheiro de fumaça de lareira.
Nada tem um cheiro tão aconchegante quanto madeira queimando em uma noite fria. Você não acha? Não falei nada.